verso 13. Aleluia. Fica de pé um instante mais. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos 8, verso 13. Aleluia. Romanos é uma carta escrita para Roma, para a igreja situada em Roma. Na época da igreja primitiva, escrita pelo apóstolo Paulo. Aleluia. Diz a palavra de Deus: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E vou ler mais uma vez, preste bem atenção. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito, o Espírito de Deus, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Amém? Aleluia. Pode tomar o seu assento. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Pai maravilhoso, Deus de amor, de bondade, Deus provedor, Deus que guerreia por nós nesta terra, Senhor de todos os povos, línguas, tribos e nações, Senhor soberano, nós o louvamos, nós o bendizemos, e neste momento, papai, no nome de Jesus Cristo, clamamos, vem falar conosco, fala conosco, Pai, seja o teu Espírito Santo, seja meu Pai o Senhor, seja a tua palavra, verdadeiramente, Pai amado, literal, espiritual, Senhor, com os seus significados reais, fale conosco, Pai, em o nome de Jesus. Não venha falar aqui o entendimento humano, mas o entendimento que vem do Senhor, a sabedoria que vem dos céus e não da terra. Pai querido, Pai maravilhoso, dá-nos agora do maná dos céus, dá-nos agora do pão vivo que desce dos céus. Jesus, estamos à sua disposição para que o Senhor faça de nós o teu querer, a tua vontade, não só agora, mas sempre, Senhor, em o nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. O tema dessa mensagem é o sacrifício da velha criatura. Amém? O sacrifício da velha criatura. E eu pus um título nessa mensagem que vai de encontro ao tema, dizendo: sacrificando, então, a velha criatura, para que o Senhor se agrade. Amém? Oh, Jesus. E o apóstolo Paulo, nesse trecho da carta, ele diz, vou mudar a tradução aqui, de maneira que, ou melhor, porque se viverdes segundo a carne, no versículo 13, morrereis. Se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, há um contraste aqui. Primeiro, se nós vivermos segundo a carne, segundo os nossos desejos, segundo a nossa vontade, segundo os preceitos humanos, vamos morrer. O que significa esse morrer? Se nós vivermos de acordo com a carne, o que significa este morrer? Morreremos para Deus. Deus não poderá fazer a sua vontade em nós, Deus não vai poder nos salvar, porque estamos mortos para Ele.
Estamos vivendo segundo a nossa própria vontade, então estamos mortos para Deus. Deus não vai ouvir a oração, não vai ouvir o clamor, não vai receber a adoração, porque vivemos para nós mesmos. Vivemos segundo a nossa própria vontade, o livre-arbítrio ainda está em nossas mãos, nós ainda fazemos uso dele. Então estamos mortos para Deus. A Bíblia ainda está enfatizando, morreremos, ou seja, por que a Bíblia está dizendo, se nós continuarmos a viver segundo a carne, vamos morrer? Porque Deus ainda está dando oportunidade. Ele não está dizendo, se vocês vivem segundo a carne, vocês já morreram. Lembre-se, Deus está falando com crentes, Deus está falando com seus filhos, não está falando com aqueles que estão mortos. Pois os mortos já estão longe de Deus. Deus está falando com a igreja, porque a igreja é dele. A igreja vive, busca viver para ele. Mas aí vem a advertência, mas se vocês viverem segundo a carne, igreja, filhos meus, vocês vão morrer. Não estão mortos, vão morrer. Tem muito cristão sem compromisso com Deus. Tem muito cristão que não compreende bem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então vive segundo a sua própria conduta, segundo seus próprios pensamentos. Ele faz as suas próprias leis, ele cria as suas próprias regras e vive segundo elas. E quando ele acha bem ou mal, ele passa por cima das suas próprias regras e cria novas regras e faz os seus julgamentos, se torna juiz de seus semelhantes e assim por diante. E a Bíblia está dizendo, se viverem assim, vão morrer. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Há um limite. Eu, Deus, estabeleci um limite. Estou dando tempo a vocês, para que vocês não morram. Porque outrora, éramos mortos. E Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para vivermos com Ele. Mas para viver com Deus, precisamos mudar atitudes. Precisamos mudar pensamentos, precisamos mudar uma porção de coisas na nossa vida, para que então vivamos na sua gloriosa luz. Caso contrário, estamos em declínio. Caso contrário, estamos descendo uma ladeira para o inferno. E não é isso que Deus quer, por isso a advertência, se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer. É como se Deus estivesse dizendo, não morram, não é isso que eu quero. Por isso vem a advertência, porque Deus não quer que nós morramos. Deus não pode fazer nada por nós, se nós escolhermos viver segundo a carne. Ele não pode fazer nada, Ele está declarando lá, se vocês continuarem vivendo assim, vocês vão morrer. Por quê? Porque é você quem decide, não é Deus quem decide isso, é você. É você, sou eu quem decido sobre mim, é você quem decide sobre você. Então Ele pede que vivamos segundo o Espírito, porque se vivemos segundo o Espírito, então a Bíblia diz, nós vamos viver. Nós vamos viver. Viver para o mundo? Não. Viver para Deus. Viver para Ele. Viver para o seu reino. Viver para a sua vontade. Viver para a eternidade. Amém? Viver para a eternidade. Há uma batalha espiritual já sendo travada aqui. Amém? Há uma batalha espiritual sendo travada já. O diabo já está lutando, os espíritos malignos já estão guerreando para impedir que nós sejamos totalmente livres para adorar a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome. Você já entregou o teu sacrifício para Deus? Você já entregou o teu sacrifício para Deus? Pare e pense. O que é o sacrifício? Porque existem tipos de sacrifício. Um deles é o sacrifício que eu faço, né, para ir trabalhar, muitas vezes na segunda-feira, porque eu não sei se é problema de crente ou se é problema de seres humanos não gostar de trabalhar na segunda-feira, né? Então fazem um sacrifício para ir trabalhar. Fazem um sacrifício. Esse não é o sacrifício que devemos entregar para Deus. Tem pessoas que fazem um sacrifício para manter-se firme ao lado de alguém. Não é esse o sacrifício que Deus
está pedindo para você herdar o reino de Deus, para você herdar a vida eterna. Diga comigo, Deus está trabalhando nesse lugar. Ele está. Ele está. A Adriana vai ficar já bem, pode ter certeza disso. Existe o sacrifício de tolo. Esse também já diz por si mesmo, tolo, não agrada a Deus. Existe o crente que pensa que por ser dizimista fiel, por estar na igreja, por trabalhar, fazer alguma coisa, aqui ou ali, fazer o bem para alguém, dar uma cesta básica, alguma coisa do tipo, já está fazendo a vontade de Deus, a plena vontade de Deus. Se nós não estamos verdadeiramente ligados ao trono da graça, esse sacrifício é de tolo. Amém? Porque na verdade, é como Jesus, numa advertência aos fariseus, ele diz: hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas omitem as coisas mais importantes da lei, que é a fé, a caridade, o amor ao próximo. Vocês omitem as coisas mais importantes e fazem umas e omitem outras. Percebe? Então, se nós estamos fazendo uma parte, mas estamos omitindo em outra, ou outras, os sacrifícios são de tolos. Esses sacrifícios não são agradáveis a Deus. Certo, igreja? Então, pergunto de novo, você já entregou o teu sacrifício para Deus? Senhor, qual é o sacrifício? Sacrifício que Deus aceita é aquele onde existe uma morte. Esse é o sacrifício que Deus aceita. É quando existe morte. Precisa haver morte para agradar a Deus. É assim que começa a história dos hebreus, depois que eles saem do Egito. Né? Eles voltam a dar sacrifícios a Deus com morte. Morte de animais. Eles matam animais e o sangue daqueles animais é por expiação dos seus pecados. Sacrifícios que não podem salvar, mas era a sombra de algo mais poderoso e grandioso que estava por vir, que é a morte do Cordeiro de Deus adiante no Novo Testamento, por toda a humanidade, por perdão dos seus pecados. E Jesus foi lá e consumou esse ato, e ele morreu por toda a igreja, ele morreu por toda a humanidade, ele morreu para que todo aquele que crê nele não venha ir para o inferno, mas viva na eternidade com ele morreu para estes que creem. Então já foi feito, ele já fez, né, o sacrifício completo, mas agora existe o meu sacrifício, existe o seu sacrifício. Deus também quer esse sacrifício meu e quer de você. Não nos matarmos e derramarmos o nosso sangue, ou matarmos um animal e derramarmos o seu sangue, mas matarmos a nossa carne. Há um sangue espiritual que precisa ser derramado para subir como incenso suave ao Senhor. É a renúncia do nosso próprio eu, é a renúncia do nosso próprio querer. É isso que Deus espera, este é o sacrifício que o Pai está aguardando de mim e está aguardando de você. Eu tenho me sacrificado para Deus dia a dia sobre essa terra, nas situações que me sobrevêm. Eu tenho me sacrificado para que Deus se agrade de mim, porque Jesus declarou que se ele tomasse um tapa numa face, ele deveria entregar, ele daria outra face. Ele o fez, ele falou para os seus discípulos: vocês devem fazer o mesmo. Se alguém vos bater num lado da face, ofereça o outro. Ou seja, não revide, não busque vingança, não busque, né, dar a volta por cima em cima de alguém, não pise em ninguém, não puxe o tapete de ninguém, não tenha ciúmes de ninguém, não inveje ninguém, não queira tomar o lugar de ninguém. Mantenha-se morto para o pecado. Essa é a vontade de Deus para o crente. Mantenha-se morto para o pecado. O pecado não deve mais ter domínio sobre mim ou sobre você. Não tem. E às vezes nós nos justificamos, né? Porque fizemos, porque tinha que ser feito. Fizemos porque falamos porque a pessoa realmente está errada. Porque o meu semelhante realmente errou, então eu julgo porque ele está errado. Mas eu julgo, na minha mente, nos meus olhos ele está errado. Mas eu não conheço o seu coração, eu não conheço os seus pensamentos, eu não sei dele com Deus. Eu sei de mim com Deus. Então eu não posso tomar
Eu não posso tomar para mim. Aquilo que eu julgo pecado no outro, eu não posso tomar para mim. É como justiça julgar o meu irmão. Amém? Eu não posso fazer isso. A minha carne está muito viva e operante. Está operando bem, em alta. Porque eu me acho o certo, eu me acho o correto, eu me acho o santo. Então a minha carne está em alta e a minha vida espiritual está em declínio. Eu estou morrendo. Eu não percebo. Estou morrendo. Eu estou vivendo segundo a minha carne, portanto estou morrendo. E Deus diz, você vai morrer se você continuar assim. E se você morrer, não há mais como te ressuscitar. Porque você já ressurgiu das trevas. Já está na luz. Você não pode mais voltar para as trevas. Porque se você voltar para as trevas, não haverá mais como ser resgatado delas. Porque o sacrifício de Jesus foi uma vez, uma única vez. Se nós voltarmos ao pecado, se nós voltarmos a viver na carne, se nós morrermos lá na carne, nós não vamos ter de novo o sacrifício de Jesus por nós. Nós não vamos ter. Ele é único. Ele é uma única vez. Entendeu, igreja? Quando é que essa morte vai morrer? Ou melhor, quando é que essa carne vai morrer? Quando é que a minha carne realmente vai morrer? Quando é que ocorre então essa morte? Quando eu decido, de todo o meu ser, entregar a minha vida para Jesus. Mas isso eu já fiz, pastor. Eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu já orei. Eu já declarei diante do povo, diante das pessoas, que Jesus Cristo é meu Senhor. Eu já entreguei a minha vida, mas não é entregar com palavras. Não se entrega a vida a Deus, a Cristo, somente com palavras. A primeira atitude é reconhecimento de ser um pecador. Essa é a primeira atitude. Eu reconheci, você reconheceu. A segunda atitude é haver o arrependimento. E no dia, segundo o que eu creio, você se arrependeu. Mas o arrependimento é algo contínuo. Não foi só naquele dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. O arrependimento é contínuo. Eu vivo em arrependimento. Você precisa viver em arrependimento. E o que é o arrependimento? É o viver uma vida oposta ao mundo. É eu não me conformar mais como as pessoas vivem. É eu não me conformar mais como se vive esse mundo. É eu não me conformar mais com o que é errado. É eu não me conformar mais com o produto da carne. Porque são tantas coisas, tantos sentimentos e atitudes erradas que me levam a declinar de novo para a morte. Eu preciso então ter aceitado Jesus com palavras, fazendo uso de uma fé que está agora no meu coração. Foi feita justiça por mim, eu creio, e agora declaro em oração, mas eu me arrependo do mal, e vivo arrependido, não dando mais vazão ao mal, não dando mais vazão ao pecado. É isso. Esse é o sacrifício. Esse é o sacrifício. Quer que eu coloque em palavras menores? Livre-arbítrio. Não é mais para mim. Me foi dado um livre-arbítrio para eu fazer uma escolha. E eu já fiz a escolha. O livre-arbítrio me foi dado não para eu escolher que roupa eu vou usar hoje. O livre-arbítrio não me foi dado para hoje eu vou à igreja. Não, hoje eu não vou. Isso não é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que Deus me deu foi para fazer uma escolha entre Ele e as trevas. Entre Ele e o mundo. O que você quer? O que você escolhe? Andar com Deus ou andar segundo os seus próprios preceitos, a sua própria vontade? Isso é o livre-arbítrio. Senhor, quero andar contigo. Então quando eu escolhi andar com Deus, eu entreguei o livre-arbítrio de volta a Deus. Só me foi dado para eu fazer a escolha entre Deus e as trevas. Eu escolhi Deus, então eu devolvo para Ele. Ele toma de volta o livre-arbítrio porque eu devolvi. Agora não, eu não quero viver para Deus, então eu vou continuar com o meu livre-arbítrio porque eu já escolhi as trevas e vou viver para as trevas. Então esse livre-arbítrio permanece. Ainda me é dada uma oportunidade. Livre-arbítrio, então ainda me é dada uma oportunidade. Me arrepender.
Como disse Jesus, quem foi que fez a vontade de Deus, do seu Senhor, do seu Pai? Dos 2 filhos. Aquele que o pai chegou, filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, sim, papai, eu vou. Ou seja, entregou a vida para Jesus. E quando pensa que não, está lá de novo no erro, vivendo uma vida de pecado. E o outro, filho, vai trabalhar na minha vinha. Não, pai, eu não estou afim. Eu não quero Jesus para a minha vida. Eu não quero Jesus. Não, tá bom assim. Mas aí amanhã, entendeu que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E então, correu para os braços de Deus. É o filho que falou, não vou, pai. Mas depois ele se arrepende e vai trabalhar para Deus, para o seu Senhor, para o seu Pai. E Jesus pergunta, quem fez a vontade deste Pai? O segundo, dizem os fariseus. O segundo. Porque este disse não e foi. E o primeiro disse vou e não foi. Quantos crentes disseram, eis-me aqui, Senhor, e não vivem para Deus? Quantos crentes dizem para Deus, ó Senhor, eis-me aqui, e não estão vivendo com compromisso para Deus? Antes, olham para a vida dos outros. Olham para a vida dos outros. E julgam. Ainda bem que eu não sou como esse. Como Jesus falou numa outra parábola. Sobre o publicano fariseu. Que começa a dizer, Senhor, sou dizimista. Entrego meu dízimo todos os meses. Senhor, eu faço jejum 2 vezes por semana. Muito obrigado por eu não ser como esse ímpio, pecador. Ele apontando para um pecador. Quantos crentes não estão fazendo exatamente isso? Apontando para a vida dos outros e olhando, ainda bem que eu não sou assim. Graças a Deus que eu não sou como aquele. E desse pecado eu não morro. Mas morre de outros. Porque olha para a vida do outro. E o pecador por si, o verdadeiro homem e mulher em arrependimento, vivendo em arrependimento, não consegue nem erguer a cabeça para olhar para Deus e fala, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Eu não sou digno, sou pecador. Diz, na tua presença eu não sou digno, Senhor, eu sou pecador. Ou seja, alguém que está vivendo em arrependimento. Não se arrepende uma vez, se arrepende uma vida inteira, não várias vezes. O arrependimento não acontece várias vezes, ele acontece uma única vez para a vida inteira. Coloca isso no teu coração. O arrependimento acontece uma vez para a vida inteira. Ou seja, eu vivo em arrependimento. Eu não me arrependo 2, 3, 4, 5 vezes, não, eu vivo em arrependimento. Porque agora a minha conduta é outra. Eu luto contra a minha carne. Eu luto contra o meu próprio querer todos os dias. Isso porque eu vivo em arrependimento. Eu não vou fazer a minha vontade. Não vou fazer a minha vontade. Tá? É o livre-arbítrio. Encontramos na Bíblia vários homens e mulheres que viveram assim para Deus. E eu cito um texto, um versículo de Gálatas 2, verso 20. Gálatas 2, no verso 20. Aleluias. Fui crucificado com Cristo. Primeira coisa que um crente precisa entender. Precisa colocar no coração e falar para si mesmo todos os dias. Fui crucificado com Cristo. Todos os dias. Eu peço para você, fale para você mesmo. Para você não se esquecer de quem você tem que ser. Fui crucificado com Cristo. Ou seja, eu morri. Eu morri com Cristo. A minha carne foi crucificada na cruz. Assim, já não sou mais eu quem vive. Sabe o que isso quer dizer? Não vivo mais para mim. Não vivo mais segundo a minha vontade. Não vivo mais para olhar para a vida de ninguém. Eu vivo agora em Cristo. Minha vida agora está escondida em Cristo. Ela me foi tomada quando eu disse, Senhor, não quero mais viver para mim. Então Jesus esconde ela com Ele no seu reino. E agora, não vivo mais a minha vida, mas a vida de Deus, a vida de Cristo. E quando eu terminar a minha jornada aqui, Jesus me devolverá esta minha vida para eu viver lá na eternidade. Entendeu? Minha vida foi escondida, sua vida foi escondida em Deus, quando você se entregou para Cristo. E agora você tem que viver a vida de Cristo, não a sua, a vida de Cristo. Para que um dia você receba de volta essa vida na eternidade, porque se você recebê-la de volta agora, você vai para o inferno. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo,
vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu preciso entender isso. Que lindo, que maravilhoso, que palavra forte. Não significa nada se eu não a viver. Não vai significar absolutamente nada se eu não viver essa vida de Cristo. Entendeu? Eu vivo para Jesus. Ele é quem precisa viver em mim, não eu nele. Ele em mim, a minha vida já está nele. Minha vida já foi levada por ele. É dele. Agora ele precisa viver em mim. E ele só vai viver em mim se eu mortificar todos os dias a minha carne. Se eu não tomar de volta para mim o livre-arbítrio. Se eu não tomar de volta para mim as minhas vontades e as fazê-las. Se eu fizer, Cristo não está vivendo em mim. Ele não está vivendo em mim. Mais um texto, Mateus 26, 39. O próprio Jesus foi confrontado na carne. Porque ele é um ser humano ali. Antes de ser ascendido aos céus, antes de ele ressuscitar, antes do momento da ressurreição, ele é um ser humano. E ele diz lá, indo um pouco mais adiante, lá no Getsemane, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Para entendermos que Cristo tinha suas limitações. Ele demonstra ser um ser limitado na terra, porque ele é agora uma criatura. O Criador se tornou uma criatura, então ele agora, por ser criatura, ele é limitado. Ele diz orando, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O Espírito Santo já revelara para ele qual seria o seu sofrimento na cruz. E doeu. Ele chorou. Ele derramou do seu corpo lágrimas e sangue. Dos seus olhos, ele chorou. Ele sentiu a dor. Precipitadamente ele já sentia a dor do que ele ia viver, do que ele ia passar. Então na carne, ele diz, se possível for, afasta de mim o cálice que eu tenho que beber. Essa é a parte carnal de Jesus. Só que ele vive pelo Espírito. Ele vive para obedecer ao Pai até o fim. No momento de limitação e de fraqueza, Pai, se for possível, me tira disso. É um momento limitado de Jesus, onde ele demonstra a sua fraqueza, porque ele é um ser humano. Se for possível, me tira disso. Mas aí depois, pelo Espírito, ele ora. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Entende? Aí é onde nós entendemos que Jesus venceu o pecado. Porque ele não fez a sua vontade. E quando alguém não faz a sua vontade, faz a vontade de Deus, ouça bem com todas as letras, venceu o pecado. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, vencemos o pecado. Enquanto fizermos a nossa vontade, o pecado ainda habita em nós. Ele ainda nos domina. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, o pecado já não habita mais em nós. Ele não tem mais domínio sobre nós. Nós o vencemos. Aleluia, Jesus. E essa vida só ocorre com morte. Eu só vou conseguir viver para Deus dessa maneira que Jesus viveu se eu morrer. Se eu morrer para o mundo. Ah, mas eu já desci as águas e quando eu desci as águas eu morri para o mundo. Será? Porque o batismo em águas é só um simbolismo, uma representação para o mundo espiritual. Mas aquilo que eu declarei ali, eu preciso agora viver. Se eu não viver, foi só um banho. Foi só um banho de roupa, com roupa. Só isso. Se eu não viver, foi vão meu batismo. Se eu não viver a vida de Jesus em mim, se eu não deixar Ele viver em mim, meu batismo foi em vão. Ele não me salva. 2 Coríntios 5,17, conhecido? Portanto, se alguém está em Cristo, a palavra é em Cristo. Se alguém está de acordo, vivendo de acordo com o que viveu Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Então, se alguém está em Cristo,
entregou o seu livre-arbítrio para Cristo, e luta agora todos os dias para não fazer mais o seu querer, é luta, é batalha, é guerra, luta todos os dias para não fazer mais a sua própria vontade, esse alguém está em Cristo. Cristo está vivendo nele. Se alguém então está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura, foi feito de novo, foi feito outra vez. As coisas antigas, o meu eu, o meu querer, minhas vontades, a vida passada que eu vivia, já passou, e agora tudo se faz novo. Agora eu vivo para Cristo, Cristo vive em mim, então agora tudo é novo. Não é assim? Ah, mas você é diferente, não. Cadê aquele camarada que fazia isso, fazia aquilo, que aprontava, que era o rei disso, o rei daquilo? Cadê aquela pessoa? Não vejo mais aquela pessoa. Pois é, aquela pessoa morreu. Está morta. Já foi. Agora é uma nova vida. Cristo agora está sendo visto em mim. Visto. Aleluia, Jesus. Amém? E isso só vai acontecer se eu morrer. Se eu morrer para mim mesmo, para o mundo e para mim mesmo. Senão, essa nova vida não ocorreu ainda. Mas eu já aceitei Jesus. Eu estou indo na igreja. Eu estou fazendo aquilo que é mandado pela... Ah, se você fizer só aquilo que te mandam fazer, você é um servo inútil. Você tem que ir além. Muito além. Dar o teu melhor para Deus. E o melhor se dá quando se vive para Ele. Quando se vive para que Ele reine. Aí eu dou o melhor para Deus. Senão eu não consigo fazê-lo. Quem não sacrificou a sua vida, não pode agradar a Deus, pois está vivo para o mundo. Como é que vai agradar a Deus vivendo para o mundo? Como que você pensa agradar a Deus? Ah, eu louvo bonito, na hora do louvor eu choro. Ah, na hora da oração eu me entrego. Sacrifício de tolo se você ainda está vivo para o mundo. Você está vivo para o mundo. Se eu estou vivo para o mundo ainda, não agrado a Deus. Essa é a verdade. Ei, se viveis de segundo a carne, morrereis. Deus está nos dizendo hoje. Vocês vão morrer se continuar vivendo assim. Romanos 8, verso 5. Prosseguindo ao 8. Verso 5 até o 8. Aleluia. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ai, eu não consigo me controlar. Eu tenho que falar. Está errado, eu tenho que falar, eu tenho que dizer. Não, eu não vou me calar, eu vou falar. Ah, tem a mente voltada para os desejos da carne. Não, mas se eu não comer isso, não, mas se eu não fizer aquilo, não, eu tenho que fazer. Ah, se eu não comprar isso, ah, mas eu vou ficar endividado. Eu vou viver para mim, então. Eu não consigo me controlar. Eu não tenho controle, eu não tenho domínio próprio. Quem não tem domínio próprio não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo aprende a ter domínio próprio. Eu não consigo, não tem jeito. Já tentei. Pois é, na carne você não vai conseguir nunca. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa morrer para a sua carne. Para que você consiga. Aí então você vai viver para Deus. Ah, hoje não dá, hoje, esse mês não vai ter jeito, eu tenho que fazer as minhas coisas. Viva para a carne. Vai morrer. Deus está em primeiro lugar na minha vida, acima de qualquer coisa. Deus é primórdio na minha vida. E se Ele é primórdio na minha vida, eu tenho que viver para agradá-lo. Fica feliz o Senhor quando você dá as costas para Ele, quando Ele te chama e você diz não vou, e não faz? Ou quando você diz vou e não vai? Fica feliz o Senhor quando você diz ter compromisso com Ele e não tem? Fica feliz o Senhor quando você se diz santo, santa e não é?
Para, pensa. Precisamos viver para Deus. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Sabe? O desejo da carne, uma hora dessa você está em casa, é dar uma viajada, praia, comida boa, né? Diversão. E olha, para alguns diversão é ficar olhando para a vida alheia e falar dela. Né? Isso é o que a nossa carne quer, isso é o que os nossos desejos fazem de nós. Eu sou um crítico, mas é porque para louvor de Deus, morrereis. Morrereis. Verso 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. É ter uma vida de Deus em si e em paz com todos. Essa é a mentalidade do Espírito. Viver uma vida plena com Deus e em paz com todos. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus requer de nós. Verso 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Olha, qual é a lei de Deus? Não matarás. Qual é a mentalidade da carne? Matar. Matar. Se eu não posso, ele também não. Se eu não consigo, ele também não vai conseguir. Não, porque aquela pessoa não merece. Matar, matar, matar. Essa é a mentalidade da carne. Sabe? Se eu não consigo, aquele também não vai. Entende? É matar as pessoas. É matar com palavras, com pensamentos. E até a hora contra. Pesa a mão, Deus. Pesa a mão sobre ele, Deus. Pesa a mão sobre ele, sobre ela, Deus. Mostra para ela que ela está errada, Deus. Essa é a mentalidade carnal, diabólica. Essa é a mentalidade carnal e diabólica. Porque a Bíblia me ensina eu orar por todos, sejam amigos, sejam inimigos. Mas eu oro, pesa, Senhor. Senhor, pesa. Senhor, pega essa pessoa e mostra para ela. Essa é a minha oração, isso não é oração. Isso é ódio, isso é raiva, isso é sentimento contrário e oposto à mentalidade espiritual, à mentalidade do Espírito. Faz justiça, Senhor, faz justiça ali, Pai. Não, tem misericórdia, Senhor, faça misericórdia, Pai, porque justo eu sei que o Senhor é. E o Senhor vai fazer a justiça na maneira que o Senhor achar que deve fazê-la. E a tua justiça não é como eu quero. A tua justiça não é como eu vejo, como eu espero. A tua justiça é divina. Portanto, se eu estou desejando e orando dessa forma, eu estou errado. Estou carnalmente orando. Percebe? Isso não agrada a Deus. Essa oração não pode agradar a Deus. Essa mentalidade, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Não cobiçarás. Não furtarás. Se eu estou agindo de forma contrária, se eu estou furtando, roubando, se eu estou cobiçando, invejando, minha mentalidade é carnal e diabólica. Fala conosco, Senhor. Deus está bravo? Não. Deus está preocupado. Deus está dizendo: ei, se viverdes assim, vocês vão morrer. Deus está preocupado. Vocês vão morrer. Verso 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pelos pensamentos, quem é dominado pelos desejos, pela boca, pela língua, não pode agradar a Deus. Não tem como.
Não há como. Oh, Jesus. Romanos 6,12. 6,12. Portanto, olha lá a advertência de Deus para mim e para você. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam a seus desejos. Olha o desejo de Deus, olha a vontade de Deus para nós. Ele está dizendo: essa é a minha vontade para vocês. Olha, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Não continuem deixando os pensamentos, não continue deixando isso tomar conta de você, os desejos, a vontade, achar que é bom. Não deixe essa mentalidade tomar conta de você, achar que pode, que é melhor. Isso não pode acontecer com você, nem comigo, nem com nenhum que se chama pelo nome de Deus, cristão, crente, servo, serva, filho, filha. Sabe? Aquela pessoa que sai da igreja, essa igreja aí não é para mim. Quanta coisa errada tem nessa igreja. Carnal, mentalidade carnal. Vou procurar uma igreja melhor. Carnal, mentalidade carnal. Não, eu vou dar um gelo naquela pessoa. Carnal. Eu vou me afastar daquela pessoa até que ela se converta. Carnal. Totalmente carnal. Não é essa a vontade de Deus para nós. Mas a vontade de Deus para nós é vida e paz. Amém? Não, mas eu estou em paz não olhando para a cara daquela pessoa, eu estou em paz não estando perto daquela pessoa, eu estou em paz não indo naquela igreja, eu estou em paz. Carnal. Dominado pela carne. Dominado pela carne. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam a seus desejos. Seus desejos. Seus desejos. Deus deixa bem claro, não é dele. Não é dele. Gálatas 5, do 16 a 21. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, ou seja, lutem, orem, a oração que agrada a Deus. Sejam bons, sejam pessoas boas, sejam pessoas praticantes da justiça. Não faça justiça com a sua boca, com as suas mãos, sejam praticantes dela. A justiça de Deus é o amor, é o perdão, é a misericórdia. Aleluia, Jesus. Vou ler de novo. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, em guerra, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, qual é o desejo do crente? Fazer a vontade de Deus. Mas vocês fazem isso? Nós fazemos isso? A todo tempo, 24 horas, fazemos isso? Não. Então por que não? Porque a carne ainda tem poder sobre nós. E a nossa luta é essa, vencê-la. E se vence pelo Espírito. Verso 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se nós vivemos segundo a carne, nós estamos debaixo da lei. E a lei condena-nos. A lei nos condena. Verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Aí vem algumas espécies de obras carnais. Ai, graças a Deus, eu não cometo imoralidade sexual. Aleluia, escapei dessa, alguém pode dizer, né?
Mas tem crente que faz malícia. Tem crente que faz malícia da irmã. O crente homem faz malícia da irmãzinha. A irmã faz malícia da outra. O irmão faz malícia do outro. Ainda usam da velha carne para pensamentos e para palavras maliciosas. A malícia é sexual. Ela é usada para o sexual. Então, imoralidade sexual. Impureza. Oh, glória a Deus, sou puro. Sou puro. A nossa língua nos torna impuro todos os dias. Todos os dias. Muitas vezes os nossos pensamentos nos deixam impuros. E percebe? Isso é carnal. E nós precisamos lutar contra isso. Libertinagem. Eu estou em Cristo, imagina, balada. Estou em Cristo. Libertinagem. Não useis da liberdade que Cristo vos dá para serem libertinos. Quem não bebe um pouquinho de vez em quando? Quem não dá uma saidinha para lá ou para cá de vez em quando? Imagina, eu estou em Cristo, salvo libertinagem. E a libertinagem é pecado. Estamos debaixo da lei. Ela nos condena. Idolatria. Oh, glória, não sou idólatra, não sou mais católico. Não sou mais budista. Se não for o pastor que vai pregar hoje, eu não vou para o culto. Ou quando aquele irmão não canta, quando aquela irmã não canta, o culto não é a mesma coisa. Idolatria. Idolatria. Tantas outras, eu não tenho mais tempo para falar de tantas. Mas só para a gente entender. Idolatria. Feitiçaria. Aí eu volto na oração. Senhor, em nome de Jesus, faz algo para que aquela pessoa, meu Pai, ela tropece e entenda que ela está errada. Ela tem que tropeçar. Feitiçaria. Feitiçaria. Fazendo um trabalho espiritual para aquela vida não prosperar. Para ela cair mesmo. Ela tem que ser envergonhada. E aí vai lá e mexe os pauzinhos. Ainda usa Deus ainda em oração. Feitiçaria. Feitiçaria. Ódio. Não gosto. Quando aquela pessoa sobe no altar, misericórdia. Quando pega o microfone, eu nem vou para aquela pessoa orar por mim. Ódio. Tem gente que pensa que ódio é só... Ódio é quando você não gosta de alguém, quando você faz o possível para não estar perto desse alguém. Isso é ódio. Você tem ódio da pessoa. Pastor, não é bem assim. É. Discórdia. Pastor, mas o senhor fala assim, não é assim. O pastor está sempre errado. O pastor sempre quer fazer o que ele quer. O pastor é o meu líder, pensa que é do jeito que ele quer. Discórdia. Faleis todos uma só palavra. Sejam concordes no falar. Haja comunhão. Se não tem comunhão, tem discórdia. O oposto da comunhão é discórdia. É discórdia. Ciúmes. Mas meu líder só chama fulano para orar. Mas pastor, só põe aquela pessoa para fazer isso ou aquilo. Ciúmes. Mas aquele dá mais atenção para o outro. Parece que não me vê. Ciúmes. Você não precisa viver assim. Não precisa viver assim. Eu cheguei aqui há mais tempo. Não é possível que o pastor vai dar chance para aquele. Cheguei aqui há mais tempo. Ciúmes. Isso é pecado. Obra da carne. Ira. Egoísmo. Mas eu sei mais. Não, tem que ser eu. Imagina, eu sou... Mas como? Não me consultaram. Egoísmo. É para mim. Esqueceram de mim aí? Olhem para mim. Egoísmo. Não, fez para ele antes de fazer para mim? Egoísmo. Obra da carne. Dissensões. Discussões inúteis. Facções. Ele lá, nós aqui. Vamos ficar nós aqui, Seguinte, a gente continua nessa igreja. Continuamos nessa igreja, ok? Eu, você, ele, nós, aqui, Continuamos aqui. Mas nós somos uma igreja, eles são outra. Nós vamos viver do nosso jeito aqui. Vocês me ouvem,
Não ouçam a eles, ouçam a mim. Facção. Facção. Panelinha, para ficar mais claro. Separação. Olha, não vai atrás do pastor pegar conselho, não. Fale comigo. Pode falar comigo. Conheço bem a Bíblia. Pode vir falar comigo. Facção, separação, divisão. Inveja. Isso aí passa longe da gente. Embriaguez. Imagina. Crente ainda se embriaga? Pode não se embriagar no vinho, mas muitas vezes se embriaga em palavras, em acusações, orgias, né? Que nada. Ninguém está vendo mesmo? Vamos desmandar um pouquinho, vamos pular o carnaval. Né? Vamos assistir isso aqui. Vamos escondidinho, vamos meio encapuzados lá no sambódromo, vamos lá no baile, vamos lá na balada, vamos. Orgias. E coisas semelhantes a essas, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Eu escapo dessa, escapo daquela e daquela outra, mas caio naquela ali. A carne ainda está viva, ela ainda está operando, e eu preciso lutar contra ela, com a força do Senhor. Com a força do Senhor. O Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Não, mas ele fez. Olha, pode confiar em mim. Fez. Olha, fulano, se não tomar cuidado, está fazendo isso e isso. Está indo lá, está indo aqui, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Fulano falou de você, ciclano falou de Beltrano. Sustentam a mentira muitas vezes para serem vistos. E eu não preciso disso. Muito menos você. 1 Coríntios 6,10. 1 Coríntios 6,10. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Amém? Vou me enganar Deus como? Ei! Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, verso 13. Eu quero ainda um texto, Êxodo 12. Êxodo 12, verso 13. Depois pula para o 22. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição. A praga de destruição não os atingirá. Pecado. Quando eu ferir o Egito. Verso 22. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Nenhum de vocês podem sair da presença de Deus até Jesus voltar. Estamos debaixo do sangue do Cordeiro, Jesus. Somos casa de Deus. Casa de Deus. Nossas portas estão meladas com o sangue de Cristo. Não saiamos da presença de Deus até Jesus voltar. Verso 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los, enquanto você estiver na presença de Deus.
O destruidor não pode matá-los. Enquanto viverem segundo o Espírito, o destruidor não pode entrar na casa de vocês e ferir-vos. Amém? Percebe? Porque o sangue de Jesus nos defende de todo o pecado. Nos defende. Mantenha-se debaixo do sangue de Jesus. Não saia para fora. Não saia para fora. Viva segundo o Espírito. E assim você herdará o reino de Deus. Conclusão. Romanos 6, 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Membros do corpo, mãos, pés, boca, língua, olhos, ouvidos, coração. Não ofereçam ao pecado. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Esse é o sacrifício que Deus quer. Morra para o mundo, viva para Deus. Voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E ouvir é praticar. É sair praticando. Amém? O sacrifício de Jesus foi para te salvar. Mas o sacrifício de Jesus só te mantém salvo se você morrer para o mundo. Se você lutar contra a sua carne todos os dias. O sacrifício de Jesus não pode manter você salvo se você continuar vivendo uma vida desregrada no pecado. Ele só salva aqueles que estão em comunhão. O sacrifício, deixa eu dar um outro sentido de sacrifício para vocês. Pacto. Aliança. Amém? Quando eu decido fazer a vontade de Deus morrendo para o mundo, eu tenho um pacto, uma aliança com Deus. Jesus tem um pacto, uma aliança comigo. Amém? Se eu viver para a carne, não existe esse pacto com Deus. Jesus diz que nada que é impuro vai herdar o reino dos céus. Então, se eu vivo na impureza, eu não tenho pacto com Deus. Eu não tenho pacto com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Amém? Os obreiros